Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros e companheiras, e vamos para mais uma aula. Bom, nós vamos trabalhar hoje com a seleção de dados a partir de uma camada espacial. Por que isso? Nós estamos trabalhando nessa atividade a, a região metropolitana de Belo Horizonte, a geologia da região metropolitana de Belo Horizonte. Só que quando nós baixamos os dados, eles aparecem os dados de toda Minas Gerais. Então nós precisamos o quê? Fazer a seleção do recorte espacial somente da área de interesse, que no caso é o quê? A região metropolitana de Belo Horizonte. Então quando eu aciono aqui, ó, vejam, olha lá, aí, ó, camada da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu quero somente o que está nos limites dessa região. Então, o que que a gente tem que fazer? Bom, a gente precisa selecionar através de um recorte espacial, utilizando como máscara a camada de limite da região metropolitana de Belo Horizonte. Como que nós vamos proceder? Bom, a gente vem em vetor, geoprocessamento, recortar. Nós podemos digitar aqui também na caixa de ferramentas de processamento o algoritmo recortar, ele vai aparecer aqui para a gente. No meu está aparecendo recentemente, porque eu usei há pouco tempo, mas podemos fazer o caminho que eu mostrei ali. Então, nessa janela, nós vamos entrar aqui, ó, a camada de entrada vai ser a Geologia de Minas Gerais, UTM, aquela camada que a gente converteu na aula anterior, né? E a camada de sobreposição é a camada que a gente vai utilizar como parâmetro de recorte, que é a limite RMBH. Vocês vão reparar que o sistema de coordenadas está o mesmo. É o sistema de coordenadas plana, o TM, né? É Cerros 2000, o mesmo projeto, ok? Então, tá aqui. A gente já fez essa conversão na aula passada e agora a gente está utilizando para fazer o recorte. A camada, ela pode ser uma camada temporária, mas eu posso também salvar. Vamos salvar aqui, salvar arquivo no, né? A gente vai selecionar é, o, o diretório que eu quero essa camada. Vou colocar aqui no Shapes Files UTM. Então, eu vou colocar geologia, RMBH, UTM, tá? Porque eu estou fazendo recorte. Então, já vou chamá-la de RMBH. Ok, e peço para executar. Bom, gerou um erro. Um erro que numa aula passada, né, em outros dados que nós baixamos, também gerou um erro de geometria inválida. Como nós já procedemos numa aula anterior sobre como trabalhar com esse tipo de erro, eu vou repassar aqui de uma maneira um pouco mais rápida. A gente vai fazer a correção dessa geometria para depois fazer o recorte. Ok? Então a gente fecha aqui e a gente vai fazer a correção. Bom, a correção eu posso digitar aqui corrigir geometria e posso verificar a validade. Verificar a validade, ele vai verificar a validade de uma determinada geometria, ele vai apontar erros de topologia ou de vetorização que existem naquela geometria. E o corrigir ele já corrige direto. Como nós já trabalhamos na aula anterior, esse processo de verificação, eu já vou direto no corrigir. Já sei que está com problema, então vou pedir para corrigir a geometria. Eu peço, né, vou abrir a janela, vou colocar aqui a geometria que eu quero fazer a correção. O método de reparo eu vou utilizar o Structure. Eu tenho Line Work, mas eu vou utilizar esse aqui, porque esse é um método menos invasivo, menos agressivo. Ele tende a modificar, manter o máximo de originalidade da geometria, enquanto o outro método ele é mais invasivo, ele é mais agressivo, ele pode modificar um pouco mais a geometria que nós temos. Então, quanto menos invasivos eu puder ser, melhor. Então, eu vou utilizar esse método. Se não der certo, nós vamos utilizar o outro método. Mas a gente sempre começa por aqui, né? Mesma coisa, vou salvar uma camada temporária? Não, eu vou salvar ela já direto lá, já quero ela corrigida, né? Então, eu vou pedir para gerar aqui, ó, né? Ela acabou gerando uma camada com erro aqui, mas, né, quero, né, ele aproveitou o nome, vou aproveitar o nome que está aqui. Shapefile TM, Geologia RMBH. Bom, eu vou pedir para abrir o arquivo assim que executar. Eu mantenho isso aqui para poder já colocar para mim lá. Então, peço para executar e ele vai gerar uma nova camada já válida. Pronto, ok? Aí, ó, essa camada aqui, reparem que inclusive, eu poderia até ter mudado o nome, né?
porque ela ainda não é da região metropolitana. Mas tudo bem, não tem problema não. O que nós vamos fazer? Não podemos apagar essa camada aqui, podemos tirar ela, tá? E vou pedir para fazer o recorte dessa camada aqui, ó, tá certo? Então, como que nós fazemos? Recortar, vou pedir para recortar essa camada, camada de sobreposição, vou colocar o limite da região metropolitana e vou pedir para salvar aqui. Eu não vou colocar o mesmo nome porque pode gerar erro, porque essa camada está ativa ali. Vou mudar aqui, ó, né? Geologia. Vou colocar assim, unidade geológica, região metropolitana de Belo Horizonte. Só para modificar o nome, né? Porque eu não deveria ter colocado o mesmo nome, RMBH, porque eu ainda não tinha feito o recorte, mas tudo bem. Então, coloquei a unidade geológica da região metropolitana, né, de Belo Horizonte, o TM. Ok. E vou pedir para executar. Bom, fez o recorte. Quando eu tiro essa camada, está lá a camada que me interessa. Ou seja, somente esse recorte aqui. Ok? Aqui menos inteiro. E aqui, recorte me interessa. Pronto. Agora é só dar continuidade à atividade de mapeamento, né, de elaboração do layout das unidades geológicas da região metropolitana de Belo Horizonte. Tranquilo? Um abraço para vocês aí, bom trabalho.